Pessoal, boa noite, meu nome é Renato Aloy. Hoje no curso do Arduino nós vamos fazer uma aula especial de Natal, a aula 11. Nessa aula a gente vai ver sobre cubo de LEDs, que é uma aplicação real aí. Vocês podem ver nas fotos, é um dispositivo de visual, né, que faz sequenciamento de acendimento de LEDs, então dá para fazer uns efeitos bem bacanas aí. Então eu queria aproveitar justamente essa época de Natal para a gente fazer uma brincadeira aí, como se fosse um enfeite de árvore de Natal. E o que a gente vai precisar para essa aula? A gente vai precisar aprender aí um pouco mais sobre transistores, né? E as ligações dos LEDs. Eu separei uma lista de material aqui, ó. Bom, o nosso Arduino, né? Uma protoboard de 830 furos, resistores, são 4 de 33 ohms, são 4 também de 22K e 2 de 1K. Os transistores, 2 PNPs e 4 NPN, já vou falar um pouquinho mais deles. Fios, né? E LEDs, tá? Então já vou mostrar um pouco mais aí sobre essa montagem. Vamos primeiro falar aqui do regulador de tensão, que eu mostrei na aula passada, quando eu tirei o chip do ATmega da plaquinha do Arduino e coloquei na protoboard. Eu fiz todas as ligações e a princípio eu utilizei a alimentação da plaquinha do Arduino, mas depois, para conseguir alimentação externa com a bateria de 9 volts, eu precisei desse cara aqui, que é o LM7805, que me transforma uma voltagem mais alta em 5 volts estabilizado. Então, se eu tenho 9, 12 volts, caiu alguma coisa. Se eu tenho 9 ou 12 volts, eu vou precisar trazer isso para 5 volts, que é a tensão aí que o Arduino trabalha. Eu deixei até separado aqui o datasheet dele, o LM78XX, porque tem o 0,5, 0,6, depende da tensão que eu preciso para o meu circuito. A gente precisa de 5 volts, ele aceita aqui, para 5 volts ele aceita até 35 volts na entrada, então na saída estabilizada para ter 5 volts a gente pode ligar aí 9, 10, 15, 20, até 35 volts na entrada, tá? Então é mais para fechar esse assunto aí da outra aula que ficou pendente. Sobre transistores, a gente precisa conhecer um pouco os tipos de transistores. Existem algumas dezenas aí de transistores, mas os mais comuns são os bipolares e os MOSFET. Eu não vou falar de MOSFET agora, nós vamos aprender, tem muita coisa para a gente aprender em 2012, mas agora o que a gente vem usando são os bipolares e é isso que a gente vai conhecer um pouquinho mais. Até porque a gente tem configurações, aliás, eu deixei aqui, separei esse link aqui, ó, é um pouco comprido, mas vale a pena depois vocês darem uma olhada, que é na Wikipedia um material aqui, deixa eu abrir aqui, tá aqui, sobre justamente os tipos de transistores. Então vocês têm aí bem uns 20, 30 tipos de transistores, aí vocês podem dar uma estudada pelo Wikipedia aqui, mas é mais para conhecimento mesmo. Vamos voltar aqui, tem bastante coisa para eu mostrar. Sobre transistores, a gente precisa aprender um pouco sobre esse negócio de NPN ou PNP. Isso aí basicamente são os tipos de camada que são feitas, a constituição aí na hora de construção do nosso transistor, como é que ele é constituído. Então as camadas semicondutoras, elas têm polaridade aí, negativa ou positiva, então por isso que a gente tem NPN e PNP, que é um sanduíche aí de camadas semicondutoras com polaridades diferentes. E eles têm aplicações parecidas, mas invertidas. O transistor que é o NPN, que é esse primeiro aqui, ele tem esse símbolo, né? Então nós temos o coletor aqui, o emissor, onde tem a seta apontando para o emissor, é o NPN. Vocês podem ver aqui na simbologia, o PNP ele tem a seta apontando para a base, né? Do emissor para a base. Então aqui o emissor, coletor, base, emissor, coletor, base.
Então esse é o símbolo que a gente utiliza na hora de desenhar o circuito. E a gente sabe que o acionamento desse tipo de configuração de transistor é feito pela base, e para justamente ligar, fazer o curto entre o coletor e o emissor. Então a gente aciona a base e a corrente, a energia consegue fluir, né, do coletor para o emissor, e aqui também no PNP. Só que o acionamento da base é invertido de um para o outro. No NPN, a gente aciona a base colocando ela no positivo, né, no nosso caso no 5 volts, e ele vai deixar a corrente fluir aqui no coletor emissor. E ao contrário no PNP, eu coloco nível de tensão 0 na base, e é aí que ele deixa transmitir, né, deixa passar aqui a corrente. Tá? Então, e como que a gente utiliza isso? O transistor, no caso, esses transistores bipolares que a gente vem estudando, a gente utiliza eles como se fosse um botão push button, né? Em que a gente aperta o êmbolo dele e ele fecha o circuito com a lingueta dele aqui, e vai fechar esse circuito. O transistor funciona mais ou menos da mesma forma. Conforme eu aplico ou não energia aqui, depende do tipo de transistor, eu vou ter esse circuito fechado ou aberto. Então ele nada mais é do que uma chave, né, um interruptor eletrônico. A gente tem um interruptor manual e um interruptor eletrônico, tá? E dito isso, a gente vai aprender a ligar esses dois tipos de transistores que a gente vai precisar nesse projeto para acionamento do nosso LED. Aqui fica mais fácil de enxergar até aqui, ó, dessa forma assim, colocando os transistores, o NPN aqui com o emissor apontado para o ground e o PNP com o emissor apontado para o 5 volts. Então eu tenho duas chaves aqui e o meu LED em série com o resistor aqui no meio. Então eu preciso acionar essas duas chaves para que a gente tenha a corrente fluindo aqui e acendendo o LED. Com um LED só não faz muito sentido, mas a gente vai ver que como é um cubo de LEDs, a gente vai ter o acionamento por linha e o acionamento por coluna aqui. Então a gente tem dois transistores PNP que nem eu já mostrei ali, que vão fazer o acionamento da linha, e 4 transistores que vão fazer o acionamento da coluna. A gente já vai entender melhor isso na hora que a gente for montar o circuito. Vamos partir então para a montagem, para até explicar como é que faz a montagem dos LEDs. A chuva apertou aqui. Então, vamos ver. A gente pegando um LED aqui, a gente vai ver que ele tem uma perna mais comprida e a outra mais curta. A mais comprida é o do anodo, que é o positivo, e a mais curta é o catodo, que é o negativo. Deixa eu ajustar aqui para a gente enxergar melhor. Vocês podem saber do negativo também pelo chanfro que tem na parte plástica aqui, que não vai dar para mostrar direito, mas tem um chanfro que identifica o negativo. Então a gente vai pegar o positivo, que é essa perninha mais comprida, e vai torcer ela 90 graus. Aqui. Torcer ela 90 graus. Ficou meio torto o meu aqui, mas tá bom. Então, o negativo vai espetado na coluna aqui, que a gente usa como gabarito aqui a protoboard para montar isso. Eu já tenho uns outros LEDs aqui que estão no jeito aqui já a 90 graus. O que eu vou fazer? Eu vou espetar outra aqui na protoboard e vou colocar nessa configuração aqui assim, e soldar aqui. Então a gente vai precisar colocar os LEDs assim, tá? Vou ter 4 conectores aqui e 4 colunas, né? 4 posições aqui na protoboard dos negativos, e os positivos, os 4 ligados entre si, formando o que a gente chama de linha. Então as linhas estão aqui, né? Vai ter uma aqui, depois pode fazer mais uma, que é o 2x2. E as colunas são 4, uma aqui, a outra aqui e a outra nesse LED aqui. Porque aqui, como é que a gente vai continuar montando? Depois de soldar aqui os positivos, a gente pega um LED e faz isso aqui, ó. Coloca ele com uma dobrinha no negativo aqui. Para quê? Para eu poder soldar ele aqui, ó. Cadê o foco da minha câmera? Para eu soldar ele assim, ó. Agora danou tudo aqui, peraí.
Olha lá, eu vou soldar ele aqui. Deixa eu pegar o alicate, fica melhor para mostrar. Vou soldar ele aqui, né, na perna do negativo que está indo lá embaixo. E o positivo eu faço outra camada aqui, conectando todos os positivos e assim por diante, tá? Assim por diante não, porque só tem mais uma camada, né? Aqui eu já montei o meu, ó, tá? Já está tudo soldado aqui. E eu coloquei aqui, soldei uns plugzinhos aqui e coloquei uns jumpers já no, nas linhas, né? Nas camadas. Então eu coloco ele na protoboard assim, tenho 4 conexões na protoboard e 2 conexões aqui pelos fios aqui, tá? Já vou ligar uns fios aqui nessas conexões que estão aqui na protoboard, ó. Uma aqui, que é um jumper aqui de uma coluna, a outra coluna aqui, então 2 de um lado e 2 do outro. Cadê as outras 2 colunas? As outras 2 colunas estão aqui e aqui respectivamente, tá? Então a gente tem 2 colunas aqui, 2 colunas aqui e os aéreos aqui que estão nas linhas. Deixa eu ver se a gente fala mais um pouco da... aqui deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar aqui que assim não faz muito sentido um único LED, mas a hora que a gente ligou mais de um LED aqui, na verdade a gente tem 4 LEDs ligados aqui, que são as colunas, eu tenho o sentido de por que eu quero uma porta de acionamento aqui em cima e outras 2 aqui embaixo. Porque aqui eu vou acionar a linha inteira, vou deixar passar corrente pela linha inteira, e eu vou acionar só o transistor da coluna que eu quero acender. Então assim, dessa forma eu consigo acionar os LEDs individualmente, acionando a linha correspondente onde ele se encontra e a coluna correspondente pelas portas do Arduino, porque aqui vão ser ligadas as nossas portas do Arduino. Então eu vou ter 2 linhas, 2 portas do Arduino comandando as linhas e 4 portas do Arduino comandando as 4 pinos aqui com as 4 colunas, tá? Esse cubo de LED foi retirado aqui do site do Arduino, arduino.cc/playground/main/ledcube3x3, que é o 3x3. Ele lá fez um 3x3, eu estou fazendo um 2x2 até por uma questão de espaço, ó. Ocupa bem mais espaço o 3x3, é mais bacana também, mas vocês podem entrar aí no site do Arduino aí nesse link e fazer esse 3x3 caso vocês queiram. Vocês vão precisar aí de mais LEDs, né? Vocês vão precisar de 27 LEDs, aqui eu só vou usar 4 LEDs. Eu não estou conseguindo aumentar muito bem aqui. Eu quero mostrar para vocês essa parte aqui, ó, Eagle Files e Code. Aqui a gente baixa os esquemáticos para abrir no programa Eagle, e aqui o código que a gente vai abrir no Arduino. Eu já vou fazer isso. Vamos continuar com as ligações aqui. Deixa eu ver, o código fonte a gente já fala dele daqui a pouco. Vamos continuar com as ligações, porque agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa, o LED a gente já tem conectado e a gente já conectou os fios nele lá para começar as ligações. Uma delas que eu tenho que fazer é ligar as linhas nos seus respectivos transistores PNP e as colunas através do resistor aqui nos respectivos coletores dos NPN. Então vamos ver como é que faz isso? Aqui. Primeiro eu preciso fazer o seguinte, eu preciso colocar os meus... O certo é usar 2 NPNs BD 140 e os PNP. Os NPNs são 4548, né? 4 transistores BC548, que são esses caras aqui. Eles são 4 e são os BC548. Eu não tenho o BD 140 para substituir como PNP. Eu tenho o que? Eu tenho um 327 aqui, um BC327 e um BC558. E eu vou usar para fazer essas conexões aqui a título de experimento, mas o ideal é vocês usarem o BD140 aqui, tá?
eu tenho que dar uma olhada no datasheet pelo seguinte: o BC327, vamos ver aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho o datasheet do BC327 que vai me mostrar como é que é a conexão aqui. Olha lá, emissor, base e coletor, olhando ele dessa forma aqui. Essa é uma visualização por baixo. Então, visualizando ele por baixo, eu tenho emissor, base e coletor, tá? E o outro transistor, que é o 558, eu tenho também aqui, e ele me diz aqui que o 1 é o coletor, 2 é o emissor, é a base, e 3 é o emissor. Então deixa eu ver aqui, coletor, ele é invertido do 327, que de lá para cá é emissor, base e coletor. Esse aqui é emissor, ele é invertido. Não, a foto é que está invertida aqui, emissor, base e coletor. Então a gente tendo essa visualização aqui do BC, o 327, a gente olhando ele de baixo assim, ó. Então a gente tem lá mais para cima o emissor, base e o coletor. Então vamos colocar ele aqui. O emissor, que é esse mais perto do meu dedão aqui, eu tenho que colocar junto com outro emissor do outro PNP. Então vamos voltar aqui. O emissor, olhando ele assim, é o terceiro pino. Então olhando ele assim, é esse pino mais perto do meu dedão. Então eu vou virar ele de um de cara para o outro aqui. Mas aí que tá complicado já ligando aqui. Aí, um de cara para o outro, com os seus emissores ligados na mesma trilha. E eu vou pegar um jumper e vou colocar entre eles aqui, entre esses emissores aqui, tá? E vou ligar aqui na trilha do negativo, porque minto. Esse aqui são os PNPs, eles vão na trilha do positivo. Então os emissores em comum vão na trilha do positivo. Depois eu preciso ligar, vamos partir aqui, vamos fazer do outro lado aqui, os NPN. Os NPN, deixa eu tentar mostrar aqui que eu também tenho o datasheet, que é esse aqui. Não, cadê o meu datasheet? Esse é o LM, perdi. Aqui, os BC548. Então eu olhando eles assim, ó, nós vamos ter o que? O 1, que é o coletor, base e emissor. Então olhando eles assim, vamos ver o foco. Olhando eles assim, né, com o escrito para cima assim, nós vamos ter coletor aqui. Se minha câmera ajudasse. Tá ruim. Aí. Então, coletor, o do meio base, e esse aqui é o emissor. Mesma coisa para os transistores, eu só preciso deixar 4, 1, 2, 3, 4. Aqui, vou pôr eles aqui, também vou pôr eles um de cara para o outro. Tá pegando foco nos fios aqui, por isso que tá ruim aqui. Deixa eu colocar a câmera fixa aqui. Vou tentar mostrar melhor aqui. Aí, agora sim. Então aqui, ele tá ligado aqui, o emissor é o que está mais aqui, para esse lado aqui, e o coletor está para lá. Aqui eu deixei espaço que eu vou fazer as nossas saídas. E vou colocar um de cara para o outro aqui também. Então eu vou colocar o emissor junto aqui, os emissores em comum aqui. Estão na mesma trilha os emissores. E aqui vou fazer isso do outro lado da protoboard. A câmera aqui não pega o foco. Aí. Agora o último aqui. Então tá. Então eu tenho emissor com emissor de um lado e do outro.
eu vou ligar um lado com o outro, emissor com emissor aqui, emissor com emissor aqui. Pronto, os emissores estão ligados. E preciso ligar eles também no negativo, ou seja, vou ligar aqui, pegar um outro buraco aqui da trilha adjacente e ligar os emissores no negativo. Então o que eu fiz até agora foi ligar todos os emissores juntos dos NPN e ligar eles no negativo, e a mesma coisa no PNP, só que eu liguei no positivo. Tá? Voltando aqui pro nosso circuito. Aqui. Então tá. Eu já tenho esses emissores tudo no positivo dos PNP e dos NPN aqui tudo no negativo. Eu preciso ligar agora os LEDs, então eu vou ligar as linhas dos LEDs, vou ligar direto no coletor dos PNP. Então 2 linhas, 2 coletores, né, um para cada. O LED com o resistor de 33 ohms que eu vou ligar nos respectivos coletores das colunas, que são os NPNs. Vamos lá. Então agora começa a ficar uma fiarada boa aqui. Porque, vamos lá, cadê os nossos aqui? Esses dois aqui, que são os dois das linhas, que estão ligados nos LEDs das linhas, eles vêm aqui no coletor. Cadê os coletores? Aqui. Coletor do transistor 1, coletor do transistor 2. Então, nesses transistores NPN, só faltou ligar a base nas portas do Arduino. Aqui, isso nos PNP. Nos NPN, a gente precisa ligar os LEDs esses que estão sobrando, os fios que estão sobrando das colunas aqui, nos coletores deles. Mas a gente precisa passar por um resistor aqui para dar uma limitada na corrente. Embora a gente esteja trabalhando aí com transistores, que na verdade são os transistores que vão limitar e decidir a corrente que vai passar pelo LED. Então eu vou colocar aqui, ó, virado para cima aqui. Não sei se vai dar para vocês verem aí, que está ligado aqui na trilha adjacente do emissor aqui, o resistor, e deixei ele aqui numa trilha onde eu vou ligar uma das colunas aqui. Olha lá, uma das colunas eu já ligo na perna que está sobrando ali, né? Uma das colunas aqui dos LEDs. O outro resistor de 33, esse aqui é de 1K, deixa eu ver se eu liguei certo, ele 33 ohms, 22K, cadê? Tem mais um de 33 ohms aqui. Vou ligar no outro coletor, puxar aqui para uma trilha aqui próxima e ligar mais um aqui, ó, tá? Mais um conjuntinho aqui da coluna no resistor, do resistor para o coletor aqui do transistor NPN. Muito bem, faltam 2 resistores. Vamos lá, mais um aqui do coletor aqui para uma trilha próxima. Muito bem, deixa eu já colocar o outro resistor aqui também. Tá ruim de enxergar aí, né? Mas vocês vão ter que tomar cuidado aí com essas ligações, porque são muitas ligações. Então ficou faltando só as bases agora dos nossos... Ah não, pera aí, olha aqui, faltou ligar aqui a coluna aqui dos LEDs e a última coluna aqui no outro pino aqui. Tá bom. Então beleza, agora faltou só realmente as bases dos transistores que tem que ser ligadas nas portas. Os transistores PNP, eles usam dois resistores de 1K aqui, eu tenho os dois aqui, então eu tenho que ligar eles aqui, ó. Vou puxar aqui da base uma trilha aqui, não sei se vai dar pra ver aqui, olha lá. E o outro da outra base aqui, onde que está a base? Muito bem. Como é que eu vou mostrar isso aqui nessa fiarada aqui? Olha lá, tá os 2 transistores aqui e os 2 resistores ligados nas bases vindo para cá. Agora eu vou espetar 2 jumpers aqui. Então a gente espeta 2 jumpers, um aqui
e um aqui. Esses dois jumpers são os que vão para o Arduino para acionamento das portas, das linhas, né? Dos PNPs. E lá embaixo vamos fazer também uma configuração aqui. Aqui vai ser meio complicado pelo seguinte, ó, eu já tenho outros resistores aqui, ó, mas aqui veio na base. A base desse transistor aqui, tá? Um resistor na base do outro aqui, vai ficar tudo bem pertinho, mas é isso mesmo. Aqui eu peguei, tá conectado lá na base do outro, e aqui também a base de um para cá e a base do outro para cá. Muito bem, com isso ligado eu posso ligar agora os jumpers. Um jumper aqui, não estou enxergando, mas é aqui. Outro jumper aqui. Um jumper aqui. Aqui. Agora nós temos os nossos 4 acionadores das portas do Arduino aqui, 2 das linhas e 4 das colunas, tá? Vocês podem testar isso fazendo uma ligação, que nem eu falei, que vocês precisam para fazer uma porta funcionar. Então eu vou ligar uma linha aqui, eu preciso ligar o NPN no 0 e o PNP eu preciso ligar no 5 volts, então eu tenho que ter uma linha acendendo aqui. Lógico, precisa de alimentação, né? Deixa eu pegar meu pack de pilhas aqui, vou ligar aqui para a gente testar. Muito bem, então deveria ter um LED aceso. Deixa eu ver o que está errado aqui. Óbvio que tinha que ter alguma coisa errada, né? Tinha que ter alguma montagem errada aqui. Então eu deveria ter um LED acendendo aqui, porque eu liguei essa porta aqui no positivo. Vamos pegar aqui, vamos ver se os outros LEDs estão funcionando. Então a linha inteira... Ah, não, tá ligado errado mesmo aqui, pera aí. Aqui é um pro lado, aí, pronto. Então liga esse cara aqui, que é a base do PNP no negativo, e o NPN no positivo. Pera aí, pessoal, deixa eu arrumar as coisas aqui. Pronto, pessoal, viu que estava errado aqui, que eu tinha ligado errado aqui. Eu tinha ligado os emissores dos PNP, tinha ligado no negativo aqui. Agora eles estão no positivo. E os emissores dos NPN aqui estão no negativo direitinho. Então como é que a gente testa? Pego aqui uma linha, coloco ela no negativo, e uma coluna coloco no positivo. Opa, então eu tenho um LED acendendo ali, que é o que? Linha 1, vamos chamar de coluna 1, quadrante 1, olha lá, quadrante 2 aqui, da linha de baixo. Se eu trocar a linha aqui, vamos fazer com que a outra acenda. Então eu tenho que colocar 0 aqui, ou seja, negativo, ligar no 0 volts o transistor que me aciona a linha, e aqui eu tenho que ligar no 5 volts o transistor que me aciona, olha lá, a coluna. Agora eu estou acionando a linha de cima, ó. Transistor 1 aqui, quadrante 1 aqui. Olha lá, tá ruim o foco pra caramba, mas é isso aí. Tá? Então é isso que o Arduino vai fazer. Ele vai tocar aqui essas, como se fosse tocando um piano aqui, acionando aqui as colunas e acionando as linhas, e vai dar esse efeito aí meio enfeite de árvore de Natal, tá? Vamos voltar aqui para a gente falar um pouco do código.
Ele é um código meio complicado, código avançado. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que entrar aqui naquele endereço que eu passei lá, que é o Arduino. Deixa eu mostrar de novo aqui. arduino.cc/playground/main/ledcube 3x3. Nesse endereço vocês vão ter aqui, que nem eu mostrei, o Eagle Files e o código. Então vocês clicam no código, vocês vão baixar aí. Pode dar um abrir aqui, que eu já tenho é um arquivo zipado, né, compactado, então vocês vão precisar descompactar, mas o meu aqui está no automático. Vocês vão precisar jogar lá na pasta pessoal de vocês, que tem a pasta dos disquetes do Arduino. Eu fiz o que? Eu criei uma nova pasta. Dei o nome de Cube. Aí eu vou entrar lá e vou puxar daqui o PDE, ó, puxar aqui e jogar lá, tá? Aí eu posso abrir o meu Arduino, deixa eu achar ele aqui, que tem coisa que não acaba mais aberta. Pronto, agora deu uma limpada aqui, cadê? Ele tá aqui, deixa eu achar, tem que ser pelo diretório, eu tô sem o ícone aqui. Pronto. Aí o Arduino, vou dar abrir aqui, o meu cubo já vai estar aqui na lista, no botão de abrir, eu já tenho o cubo aqui. Pronto, o código está aqui, está aberto, tá? É um código, inclusive, que tem aqui os comandos aqui de acendimento dos LEDs, né, e mapeamento dos LEDs, e aqui toda a lógica de programação principal. Eu não vou entrar em detalhes desse código agora, porque tem muita coisa avançada aqui, vou falar de alguns tópicos separados aqui, mas só realmente aonde a gente precisa configurar para fazer funcionar, tá? Então vamos lá, aqui nessa parte do código, vocês achem aí no código de vocês, vocês têm os defines, que são apelidos para constante. Então a gente aprendeu a criar constante, e aqui eu estou definindo constantes globais aí, né, que se usa. E esse daí é um truque, tanto faz usar um ou outro, seja criar uma variável como constante ou definir ela aí com o define. O efeito, né, para simplificar, é o mesmo no final das contas, mas é uma forma de se fazer. Então se coloca esse jogo da velha, define, espaço o nome da constante que a gente quer, espaço e o número que a gente quer armazenar ou informação que a gente quer armazenar. Não se usa igual, é uma sintaxe um pouco diferente do que a gente viu até agora, mas é isso daí, tá? E a gente pode não adicionar só valores, mas adicionar também cálculos, né? Então eu diz que essa constante cube size é 3 e que o plane size é 3 vezes 3. O valor, né, é a variável cube size multiplicada por ela mesma. Tá? O plane time, que são duas constantes de tempo aqui, o time const, que faz cálculo de tempo para fazer o piscar dos LEDs. O que eu alterei aqui? Eu alterei o cubo para 2, porque o nosso cubo tem 2 de tamanho. Então as nossas colunas, nesse código aqui, com o cubo com tamanho 3, a gente vai ter 9 colunas. Aqui eu tenho 2 linhas e 4 colunas. Aumentei um pouco o tempo aqui para dar um efeito melhor. E na programação vocês vão ver que tem essa tabela aí, que é mais ou menos o seguinte: ele vai escrever isso daqui nas portas conforme a configuração que está a posição de uns e zeros aqui. Na programação dele, ele tem 3 números uns aqui, que indica que ele vai acender as 3 colunas e vai varrer. Na verdade, ele vai varrer as colunas aqui, acendendo os LEDs 9 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele vai verificar aqui verificar não, na verdade ele vai acionar a linha das 9 colunas, e aqui no caso ele está ligando todas as linhas e todas as colunas. Então ele vai acender todos os LEDs e vai esperar aqui 5 períodos, né, que tem a ver com aquela time constante, tem a ver com as variáveis do loop principal. Então ele vai esperar 5 períodos.
E aí eu vou colocando várias instruções uma abaixo da outra, alterando aqui a ordem de acionamento dos LEDs, só que não nessa forma dele, nessa daqui. Por quê? Porque a gente tem só duas linhas, ou seja, é 2 por 2, e são 4 colunas. Então 1, 2, 3, 4, e aí sim o tempo em que ele vai ficar rodando, tá? Até por isso que a gente alterou essa constante aqui, para casar certinho com a nossa programação. Então a gente vai simplesmente fazer brincadeiras com esses números aí, colocando dessa forma, e ele vai começar a ligar e acender os nossos LEDs. Só que antes disso a gente precisa configurar também as portas que a gente vai ligar lá, as linhas e colunas. Aqui ele usa 9 colunas, então ele tem 9 portas aqui e 3 linhas. Então nossa configuração a gente só precisa de 4 portas e 2 para as linhas. Então vamos ligar aqui no meu Arduino. Deixa eu só deixar no jeito aqui. Então a 9, 10 e 12 são as portas das colunas, são essas 4 portas aqui, na 9, na 10 e na 12. Então deixa eu ligar aqui, que é, cadê? Aqui é 9, 10, 11 e não consigo, 12, tá? Então as nossas 4 colunas ligadas nas portas aqui. Que mais? E eu preciso ligar essas outras duas aqui na porta 2 e 3 ali, porta 0, 1, 2 e 3. Então agora nós temos nossas colunas e linhas ligadas no Arduino. Vou ligar o Arduino aqui na USB. Pronto, tá lá. E vamos configurar então a aplicação. Essa é a última configuração que a gente precisa fazer. Então vocês estudem o código aí, olha o tanto de laços for que ele utiliza, arrays, tá? Tem coisas aqui complicadas que a gente não aprendeu ainda, mas deem uma boa estudada aí, tentem entender isso, que a gente vai ver aí bastante em 2012. Vamos ver aqui o meu Arduino. O que eu preciso fazer de alteração? Vamos lá, trocar aqui de 3 para 2. Então a gente troca aqui para 2, aqui vira, em vez de 3, 3, 3, 3, 66, 66, né? Isso só que eu vou alterar aqui. Aqui no lugar dessas configurações todas aqui, desse array aqui de memória que ele fez aqui, eu vou arrancar tudo, deixar ele vaziozinho, só abrindo e fechando as chaves, e vou colocar o nosso código aqui. Cadê? Esse aqui que faz, ó, a última vírgula não tem, tá? Tô tirando a última vírgula aqui. Cadê? Copiar. Antes no fechamento aqui da última linha aqui não tem a vírgula. Olha lá, colei lá. Então aqui tem vírgula na primeira linha, na segunda linha tem vírgula, na última não tem vírgula, tá? Feito isso, a gente precisa configurar os pinos do LED aqui. Olha lá, eu preciso do 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui já configurei, aqui é o 9, 10, 11, 12, que é o LED pin, e o plane pin 2, 3 e 4. O meu é só 2 e 3, que só tem duas linhas. Prontinho, com isso configurado a gente pode subir. Deixa eu ver se tem mais alguma configuração aqui. Não, basta subir o código. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Deixa eu tentar pegar um foco melhor aqui. Para pegar, porque atrás dessa fiarada toda tem que ter o... E aí ele piscou, nada. Não, né? Não coloquei alimentação, não vai piscar nunca, né? Faltou puxar aqui do Power Pins. Muita gente já deve ter falado, já deve ter visto aí, e aí comeu bola, feio, né? Vocês já devem estar com o de vocês funcionando já. Aí.
Então olha lá, uma primeira brincadeira, um primeiro efeito. Deixa eu fazer aqui, deixa eu mudar aqui, copiar e colar mais algumas vezes aqui esse efeito aqui. Esquecendo de que aí, copiando e colando, tem que pôr a vírgula de volta aqui. E vamos ver aqui, modificar uns... Que aí, ó, o que eu vou fazer aqui, ó, deixa eu mostrar o que eu estou fazendo. Olha lá, eu estou vindo aqui, copiando e colando esse bloco de... Ó, tem que pôr a vírgula, vou colar mais um bloco aqui. Não pegou o foco de jeito nenhum. O que está acontecendo com a minha câmera que não está pegando foco? Aí, ó, vou colar o código aqui. Olha lá, tô copiando e colando aquele mesmo código. E vou alterar o que? Cadê? Tirei a última vírgula, tirei. Tá faltando vírgula em algum lugar? Tá, aqui tem faltando vírgula. Então tá, eu vou alterar aqui, fazer umas brincadeiras aqui, ó. Esse aqui eu quero que ele seja 1 nesse momento. Esse aqui eu quero que seja 0, 0. Esse aqui eu quero que seja 1, 1. Opa, 3, 1, 2. Aqui eu quero que seja 0, 0. E vamos fazendo as brincadeiras assim. Vou fazer o upload. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Deu um efeito mais ou menos, mas aí vocês vão brincando com esses efeitos, inclusive com o tempo e com as portas de acionamento aí das linhas e colunas, e vocês vão conseguir uns efeitos mais bacanas aí. Mas é isso, pessoal. Isso aí então encerra a montagem do cubo. Deixa eu arrumar tudo de novo aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui também, esqueci até já de deixar aberto aqui, que é um pessoal aí, o Heilon e o Roberto, que eles estão fazendo um blog também sobre Arduino. Então, para vocês aí conhecerem, Mecatrônica com Heilon e Roberto.blogspot.com, tá aí o endereço. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. Tem algumas coisas interessantes aqui. Tem um projeto deles, um subaquático aqui, um submarino, bem interessante, um ROV, né? Aqui, projeto de lanterna de carro, né? De traseira de carro, com lanterna e pisca, né? Luz de ré, enfim, dê uma olhada lá, vale a pena conferir. Não deixem de visitar o renatolé.blogspot.com. E é isso aí, pessoal. Feliz Natal aí, meu ho-ho-ho para vocês. Até o ano que vem, com a temporada 2012 do curso Arduino. Valeu!